Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Buzzer na justiça. Não é falta de lei, é falta de enquadramento, diz especialista sobre decisões divergentes em São Paulo e Rio de Janeiro, após decisões judiciais em sentidos opostos em São Paulo e no Rio de Janeiro sobre a atuação da Buzzer. Debate volta à tona. Para Ilu Globel da Luz, o ponto central não é regulatório, é conceitual. O setor evita discutir se o modelo é de fato compatível com o regime jurídico vigente. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! As recentes decisões judiciais envolvendo a operação da Buzzer reacenderam um debate que há anos percorre o setor de transporte rodoviário de passageiros no Brasil. Enquanto em São Paulo a justiça impôs restrições ao modelo, no Rio de Janeiro decisões foram favoráveis à operação, reforçando a sensação de insegurança jurídica e, para muitos, a ideia de que faltaria uma legislação federal mais clara sobre o tema. Mas, para advogado e especialista em regulação do transporte rodoviário, Ilu Globel da Luz, essa leitura parte de um diagnóstico equivocado. Não é falta de lei. O Brasil já tem regulação suficiente sobre fretamento. O problema é que estamos tentando enquadrar modelos novos sem enfrentar a pergunta principal: eles realmente se encaixam na categoria jurídica que dizem ocupar? Ilu explica que o ordenamento regulatório brasileiro, especialmente no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, já estabelece de forma objetiva a distinção entre fretamento e serviço regular. O fretamento é, por definição, um serviço de circuito fechado. Isso significa que o grupo de passageiros é previamente definido, sem venda individual de assentos ao público em geral. Quando você rompe isso, quando abre venda, quando há origem ou destino livre, quando há acesso irrestrito, você não está mais falando de fretamento, diz o advogado. Segundo ele, o problema surge justamente quando essa fronteira é flexibilizada na prática. O que vemos hoje é uma tentativa de operar com lógica de linha regular dentro de um enquadramento de fretamento. Isso gera tensão regulatória porque são regimes jurídicos distintos, com obrigações completamente diferentes. O STF já deu as balizas, o resto é interpretação. Para Ilu, o debate tampouco carece de respaldo jurídico superior. Ele lembra que o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimentos importantes sobre o tema. O STF já deixou claro 3 pontos fundamentais: estados
pode regulamentar o transporte. O conceito de circuito fechado é legítimo e a livre iniciativa não elimina a necessidade de cumprir regras setoriais. Diante disso, as decisões divergentes entre estados não seriam fruto de lacunas legais, mas de leituras distintas sobre o mesmo arcabouço. Não estamos diante de um vazio jurídico, estamos diante de interpretações diferentes sobre como aplicar a mesma regra a modelos que tensionam os limites dessa regra, ressalta o especialista. Na variação de Lobel da luz, o debate mais sensível e muitas vezes evitado é o enquadramento do próprio modelo de negócio. O setor gosta de chamar isso de inovação, mas precisamos ter clareza. Estamos diante de uma inovação real ou de uma arbitragem regulatória? Ele explica que a diferença prática entre os modelos é significativa. Quem opera linha regular assume um conjunto pesado de obrigações, gratuidades, horários fixos, atendimento a rotas menos rentáveis, equilíbrio sistêmico. Já quem atua via fretamento seleciona rotas, evita obrigações estruturais e acessa o mercado apenas onde há maior rentabilidade. Para isso cria um desequilíbrio competitivo. Não é só uma discussão jurídica, é uma disputa de modelo econômico dentro de um setor altamente regulado. Enquanto falarmos em falta de lei, vamos evitar o problema real. Ao final, ILO reforça que a insistência em uma nova legislação pode, na prática, desviar o foco da questão central. Falar em falta de lei é confortável, porque adia a discussão, mas o ponto não é esse. A pergunta correta é: esse modelo é compatível com o regime jurídico existente ou está tentando contorná-lo? Segundo ele, enquanto essa questão não for enfrentada de forma direta, o setor continuará convivendo com insegurança jurídica e decisões conflitantes. O debate precisa sair do campo da narrativa e voltar para o campo do enquadramento. Só assim vamos ter clareza regulatória e concorrencial sobre o futuro desse modelo no Brasil. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia, que na verdade foi uma breve conversa entre o portal Diário do Transporte e o advogado especialista e consultor no transporte rodoviário de passageiros, senhor Ilô Lobel da Luz. E também vou estar destacando aqui com vocês este tema que foi abordado, que é base na justiça. Não é falta de lei, é falta de enquadramento, diz especialista sobre decisões divergentes em São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vou estar destacando aqui com vocês algumas falas do senhor Ilô Lobel da Luz a respeito deste tema envolvendo de forma direta a bus. Ele diz o seguinte: não é falta de lei. O Brasil já tem regulação suficiente sobre fretamento. O problema é que estamos tentando enquadrar modelos novos sem enfrentar a pergunta principal.
eles realmente se encaixam na categoria jurídica que dizem ocupar, e ele também acaba explicando que o ordenamento regulatório brasileiro, especialmente no âmbito da própria ANTT, já estabelece de forma objetiva a distinção entre os serviços de fretamento e linha regular. O fretamento é, por definição, um serviço de circuito fechado. Isso significa que o grupo de passageiros é previamente definido, sem venda individual de assentos ao público em geral. Quando você rompe isso, ou seja, quando abre venda, quando há origem e destino livre, quando há acesso irrestrito, você não está mais falando de fretamento. E outra também, para finalizar, ele diz o seguinte: o que vemos hoje é uma tentativa de operar com lógica de linha regular dentro de um enquadramento de fretamento. Isso gera tensão regulatória porque são regimes jurídicos distintos, com obrigações completamente diferentes. Galera, isso está gerando um debate intenso, pois tivemos decisões da justiça de forma opostas. Do lado de São Paulo, teve a decisão da justiça que simplesmente restringiu este modelo da Buzzing, que é o fretamento colaborativo. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro foi autorizado, ou seja, a decisão da justiça foi favorável à Buzzing. Tudo bem que, no caso, no meu posicionamento antes, eu era favorável à criação de uma lei específica, mas mudo o meu posicionamento, pois realmente não precisa ser criado uma outra lei, e sim tem que ser feito, em um caso, um enquadramento eficiente. E segundo as resoluções, que é o caso a 6.033 e também a 4.777, que é a chamada a lei de fretamento. Mas defendo aqui também a reformulação das resoluções 6.033, 5.976 e também a 5.818. Mas, repetindo, eu defendo sim um enquadramento mais eficiente em cima deste modelo que é utilizado pela Buzzing, que é o fretamento colaborativo. Tendo um enquadramento mais eficiente, a própria Buzzing vai ter que respeitar essas resoluções que foram implementadas, que é a 6.033, a 4.777 e os seus dispositivos legais, que são a 5.976 e a 5.818. E repetindo também, defendo a reformulação de todas estas resoluções, exceto a 4.777. Pois com assim a reformulação total dessas resoluções, a retirada do limite de autorizações e também a supressão de processos seletivos, pois fazendo todo, no caso, estes dois, que é a supressão de processos seletivos e a retirada de limite de autorizações, vamos ter mais e mais empresas entrando no mercado de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Mas
Se não for feito exatamente isso, vamos ter mais e mais empresas entrando na justiça para operar as suas linhas interestaduais, sendo que muitas dessas empresas não têm nem tempo e nem dinheiro, no caso, para tentar operar as suas linhas interestaduais. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.